Esse discurso não faz sentido. Por que vocês estão ouvindo esse homem? É assim que o evangelho soa para o incrédulo. Eles ouvem, não entendem. O incrédulo reage exatamente assim quando ele ouve o evangelho. Quem não é ovelha de Jesus vai ter essa reação aqui. As ovelhas de Cristo vão ouvir e vão dizer: é óbvio, faz todo sentido do mundo, como isso é bom para o meu coração, glória. Mas quem não é ovelha vai olhar e dizer assim: não estou entendendo nada. Que loucura isso aqui, samba do crioulo doido isso aqui. Não estou entendendo nada do que está sendo dito aqui. É porque não é ovelha. É porque se fosse, ele ouviria a voz. Pode ser que não entenda tudo, mas a voz você vai discernir. Vai dizer: isso aqui é o meu Salvador falando, isso aqui faz sentido. Embora eu ainda não consiga encaixar todas as pecinhas, mas aqui eu sei que está o meu Salvador falando a respeito dessas coisas. Essa foi a reação dos judeus. Eles entenderam que Jesus estava se declarando como sendo o Messias, o pastor de Israel. E aí aproveitaram o momento que Jesus estava passeando no templo e fizeram a seguinte pergunta, verso 23, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodearam-no, pois, os judeus, estou lendo o verso 24, e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize francamente, porque eles estavam suspeitando que era isso que Jesus estava dizendo, que ele era o Cristo, o Messias, o Salvador, o bom pastor. Então eles disseram: então, diz logo, se você é o Cristo, diga logo de uma vez se você é ou não. Aí vem o terceiro sermão de Jesus, que começa no verso 25. Jesus diz aqui: primeiro, eu já disse, mais claro do que eu já falei, vocês querem o quê? Verso 25, respondeu Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode me arrebatar. Eu e o Pai somos um. Foi pior. Olha o resultado. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Agora era apedrejamento. Então, você vê que vai ficando mais. Quanto mais Jesus explica, mais a tensão vai aumentando, a incredulidade e o ódio vai aumentando contra ele. Enquanto que as ovelhas estão ouvindo e dizendo: oh, glória, né? Mas os outros, a raiva e o ódio vai aumentando contra essas palavras aqui. O que Jesus disse que deixou os judeus ainda mais furiosos? Primeiro ele disse: eu já declarei a vocês, no início do verso 25, eu já vos disse e não credes. Ele já tinha dito que ele era o pastor de Israel, que ele era a porta, que ele era o caminho para Deus. Ele já tinha dito que ele e o Pai tinham um acordo de salvação das suas ovelhas, que ele haveria de morrer e ressuscitar. Ele já tinha dito, mais claro do que isso, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ele já tinha declarado exatamente isso. E aí então, ele agora parte para dizer, ele vai agora no ponto, né? Ele disse: eu vou dizer porque é que vocês estão reagindo dessa maneira. Por que vocês não estão crendo em mim? E aí ele explica no verso 26 a 30, que eles não criam, verso 26, porque não sois das minhas ovelhas. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. É por isso que vocês não creem. Vocês não pertencem ao meu rebanho. Vocês não estão entre aqueles que o Pai me deu antes da fundação do mundo. Vocês pertencem a outro rebanho. Eles estavam dentro do curral de Israel, mas eram de outro rebanho. Você pergunta: que rebanho? Lembra que no capítulo 8 Jesus Cristo disse para eles: o pai de vocês é o diabo. Vocês estão dizendo que o pai de vocês é Abraão, mas não é não. O pai de vocês é o diabo. Então era outro rebanho. Vocês não me ouvem porque o pastor de vocês é outro. Vocês estão sendo influenciados, guiados pelo pai de vocês, que é o diabo, porque vocês querem me matar. Porque vocês rejeitam a minha voz e rejeitam a minha palavra. É por isso que vocês não creem em mim. Não estão entre aqueles que o Pai deu ao Filho antes da fundação do mundo. Se eles fossem ovelha de Jesus, eles teriam escutado a voz de Jesus. Verso 27, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Note que elas não se tornaram ovelhas de Jesus porque ouviram a voz, porque elas eram ovelhas de Jesus, é que ouviram a voz.
Vocês entendem a importância dessa sequência? Porque elas já eram ovelhas de Jesus, dadas antes da fundação do mundo, é que elas podiam escutar a voz de Jesus. Não era o contrário, não, de que elas escutaram a voz de Jesus e aí se tornaram ovelha dele. Não, não. Já eram. E agora, quando Jesus veio e falou, elas reconheceram: esse é o nosso pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E o que é que Jesus faz por elas? Ele diz aqui a partir do verso 28. Primeiro, eu lhes dou a vida eterna. Está aí, verso 28. Lhes dou a vida eterna. Primeira coisa. A vida eterna aqui não é somente a palavra, que é a palavra grega para eterna, ela não significa somente um período ilimitado de tempo, mas também indica uma qualidade de vida. A vida eterna é uma vida em comunhão com Deus que é eterno. É uma vida no eterno reino de Deus. Então tem mais a ver com qualidade do que com extensão. Então eu lhes dou a vida eterna. Da mesma forma, quando a Bíblia fala do sofrimento eterno, que é a mesma palavra, não é somente porque é um sofrimento sem fim, mas é um sofrimento que é resultado da ira do Deus eterno contra aquele pecador incrédulo e impenitente que virou as costas para Deus. Mas Jesus diz: eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. Segunda coisa que ele diz: jamais perecerão. Jamais perecerão. O que significa perecer? Exatamente isso. A palavra perecer significa se perder, ter a sua vida gasta em vão, ter vivido em vão e no final você sofrer eternamente. É isso que a Bíblia define como perecer. Jesus diz que as minhas ovelhas, elas nunca irão perecer. Elas não vão perecer. Dou a vida eterna, elas não vão perecer. E olha que promessa: e ninguém as arrebatará da minha mão. Nem o mundo, nem o diabo, nem sofrimento, nem falso profeta, nem o pecado, nada vai arrebatar essas ovelhas da minha mão. E aqui Jesus está garantindo a vida eterna às suas ovelhas. Onde está a garantia de que eu vou herdar a salvação? Onde está a garantia de que eu vou para o céu? Não é na minha capacidade de me manter crente, não é na minha capacidade de me manter puro e sem pecado, porque vocês sabem, e eu sei que nós tropeçamos, que nós pecamos e que nós erramos muito. Então, se a certeza e a garantia de que eu vou para o céu depende de mim, eu não tenho garantia nenhuma. Mas a garantia dada por Jesus aqui: ninguém arrebata vocês da minha mão. Vocês vão ter a vida eterna, porque sou eu que salvo, seguro e sustento vocês. Amém? E ele dá a base para a sua afirmação no verso seguinte, verso 29. Por que ele pode fazer essa declaração tão séria? Ninguém vai arrancar vocês da minha mão. Por que ele pode fazer isso? É porque ele diz no verso 29, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aqui nós temos um probleminha de tradução e de interpretação. O verso 29 pode ser traduzido aqui, da seguinte maneira: o meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que tudo. Essa tradução, se não me engano, já é feita pela NVI, ou a nova tradução na linguagem de hoje, mas algumas dessas traduções modernas já fazem assim. Se é aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, então Jesus está se referindo ao decreto de Deus. Aquela autorização, aquele plano. Isso, o propósito do Pai que me deu essas ovelhas é maior do que qualquer outra coisa. No fim dá no mesmo. Tanto faz se referir a Deus como ao propósito dele. Então o propósito de Deus de salvar vocês está acima de qualquer coisa. Então quem é maior do que Deus? Quem é que pode ir contra a vontade do soberano Senhor, Criador dos céus e da terra? Meu Pai é maior do que tudo, e o propósito dele vai permanecer, e o propósito dele é esse: que o meu rebanho tenha a vida eterna. E ele termina dizendo: eu e o Pai somos um. A palavra um aqui, ela está no neutro, no grego. Então, provavelmente Jesus está dizendo aqui: eu e o Pai somos um, ou seja, eu e o Pai temos o mesmo propósito. Eu e o Pai temos o mesmo objetivo. Mas dizer isso significa, está implícito aí, que ele e o Pai participam da mesma divindade.
E essa é uma das passagens que foram usadas no início da história da igreja, século II e III, nas disputas cristológicas, para poder estabelecer a doutrina de Cristo. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na pessoa de Deus, no ser de Deus, subsistem três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Mas é um Deus só. Isso é um mistério que ninguém entende. Mas é a doutrina que a igreja cristã adota desde o século III, desde o credo niceno, século IV entrando também. E eles usaram essa passagem. Quando Jesus diz aqui, por exemplo, eu e o Pai somos, ele está falando, então está provando que dentro da divindade existem pelo menos duas pessoas distintas, senão não era somos, não é? É ele e mais alguém. Quando ele diz somos um, prova que existe apenas um Deus. Então, na essência desse Deus subsistem três pessoas. Uma delas tomou a forma humana, Deus Filho, e veio buscar o povo que a outra, Deus Pai, lhe deu. E isso no poder da terceira, que é o Espírito Santo, que aparece aqui a partir do capítulo 13 e 14, quando Jesus então vai falar do outro Consolador.